Conversamos agora ao vivo com o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro. Senador, muito obrigada por atender o nosso convite na sua agenda, eu acredito, muito atribulada nos últimos dias. Muito boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. É um prazer estar no seu programa, Carol. Bem, senador, Caio Junqueira estará comigo, assim como o Fernando Nakagawa, nessa conversa com o senhor. Mas eu começo esse nosso bate-papo trazendo aqui uma menção feita por Ricardo Barros em entrevista à CNN. O líder do governo na Câmara, em conversa no Jornal 360 aqui da nossa emissora, ele defendeu incluir emendas de relator na PEC da transição. Essa proposta que começa a ser construída no Congresso. Tem espaço para tratar desse tema, emendas de relator na PEC de transição, garantir, portanto, a constitucionalidade das emendas de relator na PEC? Não, eu não vejo isso com bons olhos, Carol. Eu acho até que isso não construiria. Pelo contrário, essas emendas de relator, elas têm esse caráter de serem emendas autorizativas, que depende de uma negociação do Congresso Nacional com o Executivo. Se nós fôssemos constitucionalizar essas emendas de relator, tornando-as impositivas, aí nós já teríamos as emendas individuais impositivas, as emendas de bancada impositivas, e ainda teríamos as emendas de relator impositiva. Isso já foi tentado na época da LDO, e eu, o senador Rodrigo Pacheco e muitos se insurgiram contra. Nós achamos que é um desvirtuamento da emenda de relator e, portanto, isso foi abortado ainda na época da confecção da LDO. Eu acho que esse não é o momento da gente trazer esse tema, matéria já vencida nessa legislatura, de trazer isso à baila novamente. Eu acho que nós vamos criar mais dificuldade, mais problemas, nós já temos problemas demais para resolver, temos um orçamento que talvez seja o mais restritivo da história, um orçamento cheio de furos, que nós não temos chance de fechar esse orçamento sem aprovar a PEC, então nós temos poucos dias para aprovarmos uma PEC em 2 turnos na Câmara com 3/5 dos votos, que são 308, em 2 turnos no Senado com 3/5 dos votos, que são no mínimo 49. Temos um orçamento muito complicado para aprovar, e se nós, ainda por cima de todo este grande problema que nós temos, viermos a trazer ainda o problema do RP9, eu acho que não é momento, é inoportuno, e isso não ajuda, não colabora com a solução. Pelo contrário, eu acho que só traz mais problemas e maiores dificuldades. Senador, antes de passar a palavra para os meus colegas, trago apenas mais uma outra questão, uma outra pergunta. Houve crítica com relação à ausência de uma sinalização de um compromisso fiscal, já que o teto será furado de acordo com a minuta entregue ao Congresso. Causou, inclusive, nervosismo no mercado. O presidente eleito Lula há pouco garantiu que o Brasil terá responsabilidade fiscal em linha com o que Alckmin vem falando. Quais são as chances do texto da PEC vir associado a um projeto de um novo arcabouço fiscal? Há essa preocupação? Todos nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, o país fica ingovernável. E o Lula tem autoridade para dizer isso, porque ele já foi presidente da República e foi presidente por 8 anos, e em nenhum dos seus anos de presidente houve déficit primário. Pelo contrário, os maiores superávites que o Brasil fez neste século foram no governo do Lula. Então ele tem autoridade para dizer isso daí. Então nós precisamos, o que o Lula tem dito e tem enfatizado, que nós não temos que ter preocupação só com o equilíbrio fiscal. Nós temos que ter preocupação também com o social. E como é que eu estou vendo essa PEC, Carol? Eu vejo da seguinte maneira, que é um pacto que a sociedade brasileira está fazendo com aqueles mais vulneráveis, os mais pobres.
que são 21,6 milhões de famílias brasileiras que estão na faixa de pobreza, estão no Cade Único. Que se essas pessoas não tiverem esse auxílio, eles vão passar fome. Passar fome aonde? Num país miserável? Não. No Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Isso é ridículo e é vergonhoso para nós brasileiros termos irmãos nossos, que não são poucos. São 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, 105 milhões que estão em segurança alimentar. Então, assim como nós fizemos lá atrás, com o Fundeb, e dissemos, é tão importante a educação para o futuro do nosso país, que o Fundeb não terá condicionantes, ele vai ficar fora do teto. O que nós estamos querendo agora, a mesma coisa. O Bolsa Família é uma coisa tão importante no combate à fome, que é um compromisso, um pacto que a sociedade brasileira está fazendo, de uma priorização tão grande que isso não terá condicionantes, não estará subordinado a nada, nem a PIB, nem a teto, nem a coisa nenhuma. Então, vamos retirar esse recurso do teto e, chovendo ou fazendo sol, as famílias terão esse dinheiro para não passar fome e nós, novamente, tirarmos o Brasil do mapa da fome, que nos nossos 500 e poucos anos de história, só em 2010 que o Brasil saiu do mapa da fome do governo do presidente Lula. E, evidentemente, que nós estamos trabalhando para tirar agora de novo. Senador Caio Junqueira é quem faz a pergunta agora. Caio. Senador, boa noite. Já estamos aí há 48 horas, mais ou menos, da apresentação da minuta do anteprojeto, desde quarta-noite. E ontem de manhã, nós conversamos pelo telefone e o senhor me disse que ainda não tinha dado para medir uma temperatura do Congresso, do Senado, sobre o sentimento em relação ao que foi apresentado. Imagino que de ontem de manhã para agora à noite o senhor já tenha tateado um pouco mais essa temperatura, conversando com seus colegas senadores, conversando com o pessoal do governo de transição. Então, minha pergunta é, do que foi apresentado há 2 dias, quase exatamente 2 dias, 48 horas, como que deve sair essa PEC? Qual o primeiro sentimento do senhor a partir das conversas que o senhor certamente teve nas últimas 48 horas? Vai ser do jeito que foi apresentado? Caio, certamente não será do jeito que foi apresentado. Haverá modificações. O que é que tem conflito maior? É se nós vamos retirar do teto de gastos todo o programa Bolsa Família e se vamos fazer isso por 1 ano, por 4 anos ou para sempre. A minha posição é conhecida, eu defendo que tire o Bolsa Família para sempre. Por quê? Porque eu sou a favor do princípio. É um compromisso que a sociedade brasileira faz com as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres. Agora, se vai ser por 1 ano, por 2, por 4 ou para sempre, vai depender do Congresso Nacional. E outra coisa, nós também podemos, ao invés de tirar o Bolsa Família, dar um waiver e dizer, olha, nós vamos autorizar furar o teto em tantos bilhões. Evidentemente que esses bilhões terão que ser superior a 70 bilhões, porque só o Bolsa Família vai acrescentar 70 bilhões. Como nós temos que recompor o orçamento, porque acho que ninguém de sã consciência concordaria em nós fecharmos um orçamento sem ter recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Imagina aí, Caio, que um programa como Minha Casa Minha Vida, tão importante do ponto de vista social, tão importante do ponto de vista da economia, porque nada gera mais emprego e movimenta mais a roda da economia do que a construção de habitações populares, que gera mão de obra, a indústria tem que trabalhar mais, os caminhões têm que transportar cimento, tijolo, ferro, tudo isso daí, telha, tudo isso daí envolvido na construção de uma casa popular. Então, nós temos, como nós poderíamos fechar esse orçamento se nós só temos 34 milhões para
o programa Minha Casa Minha Vida. Gente, 34 milhões é um dinheiro que só dá para fazer habitações num bairro de uma cidade média. Como é que nós poderíamos atender o país no déficit habitacional que tem, um país imenso como o Brasil, com 34 milhões de reais? Isso é ridículo. O orçamento que tem o Brasil, por isso é que eu chamei de PEC de salvação nacional, o orçamento que nós temos no Brasil torna o Brasil inviável, inadministrável. Nós não podemos fechar o orçamento do jeito que está, nós precisamos de uma PEC para excluir do orçamento algum valor. Eu defendo que a gente exclua de uma vez por todas o Bolsa Família, esse grande pacto que a sociedade brasileira faz com os mais vulneráveis. Mas se não quiserem assim, é a maioria que vence. Eu tenho a minha opinião e vou defendê-la, mas aceito o entendimento e a negociação, contanto que não vejo salvação sem a aprovação da PEC. Senador Fernando Nakagawa é quem traz agora uma pergunta para o senhor. Naka. Obrigado, Carol. Senador, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre como a gente consegue acomodar valores dentro do orçamento. Há um consenso, como o senhor mencionou, de que as famílias mais vulneráveis precisam da continuidade do Bolsa Família no ano que vem em R$600. Mas não há um consenso e há muita negociação neste momento sobre o valor, o montante e o período deste programa fora do teto. Caso o valor integral não seja aprovado, o que dentro do orçamento poderia ser cortado? O movimento do deputado Ricardo Barros já indica uma tentativa de proteção das emendas de relator para que elas não sejam tocadas? Nakagawa, eu entendo é que o orçamento não tem como nós fecharmos esse orçamento sem aprovar a PEC. Agora, o valor da PEC nós podemos discutir se seriam 175 bilhões de reais, que seria a retirada de todo o Bolsa Família do teto, ou um valor inferior a isso. Eu fiz várias simulações e todas as simulações que nós fizemos chegavam a um valor superior a 100 bilhões de reais. Eu já ouvi falar em número cabalístico aí de 130 bilhões de reais. Eu não sei, é preciso que o Congresso, daqui para o início da próxima semana, amadureça. E o importante de tudo isso é que quem trabalha no Congresso sabe que o mais importante é construir um consenso. Então, por isso é que se está falando de se formar uma comissão mista informalmente, de senadores e de deputados, para fazer uma afinação, para fazer uma concertação e chegar rapidamente a um denominador comum e dizer, olha, isso daqui pode ficar para depois, isso aqui não é interessante, vamos construir um entendimento em torno dessas ideias aqui, em torno desse projeto aqui. Se nós chegarmos a isso, rapidamente a gente vence os empecilhos que possam haver e rapidamente nós votamos isso no Senado e em seguida votamos na Câmara. O que é que nós precisamos? O nosso tempo está deste tamaninho, completamente exíguo. E nós precisamos que a PEC seja aprovada antes de eu fazer o meu relatório, porque eu preciso saber quanto é que eu conto e com o que eu conto para poder fazer o meu relatório. E evidentemente que eu só posso fazer isso depois que a PEC for aprovada. Mas o parlamento é a casa da discussão, da negociação, e nós estamos lá para poder buscar um consenso, um entendimento. Então, o que é que eu tenho dito sempre desde o início? As nossas melhores energias nós vamos dedicar ao entendimento, a essa concertação, a formar esse consenso dentro do Congresso. Na hora que nós formarmos isso daí, tudo destrava, tudo anda rápido e a gente aprova essa PEC, que, como eu disse, uma PEC que vem salvar o orçamento do país. Nakagawa, você que acompanha o orçamento do Brasil, você sabe que o país não pode ficar com um orçamento desse, sem remédio para a farmácia popular, mas sem dinheiro para a farmácia popular, sem dinheiro para a merenda escolar, sem dinheiro para o Bolsa Família, sem dinheiro para a saúde indígena, sem dinheiro para os imunobiológicos, as vacinas, importantíssimas no momento que nós estamos vivendo, sem dinheiro para o DENIT continuar suas obras. O orçamento que o DENIT apresenta este ano, que é apresentado para o DENIT, são 6,7 bilhões de reais. Isso corresponde a aproximadamente 1/3 do que o DENIT
aplicava há 10 anos. Há 10 anos o orçamento do DENIT era, em média, 15 bilhões de reais. Teve um ano excepcional, verdade, que foram 20 bilhões de reais. Mas se você pegar 15 bilhões há 10 anos e corrigir de lá para cá, vai dar um valor superior a 20 bilhões de reais. O orçamento do DENIT hoje são 6,7 bilhões. Você pode procurar qualquer técnico do DENIT que ele vai dizer que esse orçamento mal e porcamente dá para conservar as nossas rodovias. Senador? Todas as estradas do Brasil, todas as pontes do Brasil que estão sendo construídas no momento, terão que ser paralisadas, que nós não teremos recursos para investimentos. Então, é evidente que nós precisamos ter algum reforço orçamentário para que o país continue funcionando no próximo ano. Senador Marcelo Castro, infelizmente, nosso tempo aqui no Jornal da CNN é curto. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, responder nossas perguntas. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite, foi um prazer.